Olá! A história documentou a necessidade de colonizadores e conquistadores de justificar com base na ciência a escravidão, o genocídio e a estratificação da sociedade. Conceitos de raças superiores e outras tantas teorias nos vêm à mente e nos preocupam quando ouvimos argumentos de que grandes mazelas da sociedade podem ter origem na genética. O comportamento violento, as tendências criminosas, o homossexualismo, a inteligência, o abuso de drogas, até a esquizofrenia podem ser herdadas? Ou a educação e a cultura desempenham um papel predominante? Esta é uma discussão polêmica que transferimos para o debate de estudiosos do assunto. Vamos conhecê-los então. O neurologista Jorge Mal Neto, coordenador da Unidade de Neurociência Cognitiva e Comportamental da Rede DOR de Hospitais, coautor com o neurologista Ricardo Oliveira de um mapeamento das emoções no cérebro. A neurocientista Suzana Herculano Ozel, do Departamento de Anatomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, autora de livros sobre o funcionamento do cérebro e nossas emoções e desejos. O médico e psicólogo Sérgio Schmidt, do Departamento de Neurofisiologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E Ricardo Weisbord, doutor em literatura, que trabalha com filosofia da biologia na casa de Oswaldo Cruz, lá da Fiocruz. Bem, para a gente começar, eu queria logo saber da sua pesquisa, Jorge. O que é que vocês conseguiram de comprovação de que haveria uma herança genética em determinadas atitudes humanas? Bom, na verdade, André, essa pesquisa genética não foi de nossa autoria. Quer dizer, a nossa pesquisa se concentra em identificar processos cognitivos e emocionais mapeados no cérebro humano. Tem vários grupos trabalhando com isso. Nós nos focamos nos processos cognitivos envolvidos no comportamento social. Então, basicamente, resumidamente, o que a gente tem tentado é identificar que áreas cerebrais que se ativam de acordo com as diferentes emoções humanas, que a gente conhece como emoções morais, né, como a culpa, a vergonha e a pena. Né? Então, nosso trabalho se baseia principalmente no estudo de indivíduos normais, né, e, mais recentemente, na investigação de indivíduos com alterações de desenvolvimento que se traduzem em psicopatia, os psicopatas. No caso, seriam o quê? Que tipo de indivíduos para caracterizar? Psicopata, a gente começa a ter uma noção muito ampla. Né? Psicopata, a gente utilizando essa palavra no sentido mais estrito, né? Que é um subgrupo dos pacientes com transtorno de personalidade antissocial. Antissociais, no caso. Bem, antissociais. Suzana, eu gostaria de saber a sua opinião. Né? Você fala muito, né? Seus livros são de funcionamento do cérebro. Você acredita que pode ser herdado determinadas atitudes desse tipo antissociais? O que a gente conhece é que há uma tendência que pode sim ser herdada. Eu acho que na maioria dos casos que a gente conhece, genética não é sinônimo de destino. Se você herda tal versão de um gene, geralmente aquilo não é uma garantia de que você vai ter uma doença, por exemplo. Né? Ela é mais o que a gente herda dos nossos pais funciona como um ponto de partida, digamos. Agora, em cima disso, a gente é, claro, muito sujeito às alterações do ambiente, a própria experiência de vida da gente. E o que a neurociência vem mostrando é que o ponto de encontro dessas duas coisas, da genética e da sociedade, é o cérebro, no que diz respeito ao comportamento da gente. Então tem esses dois componentes. Claro, a genética serve então como um ponto de partida, mas ela também não determina sozinha se você vai ser talvez um psicopata ou não. Tem os fatores da sociedade que influem muito sobre isso. E Sérgio, na área da psiquiatria mesmo, sempre, eu acho que até na visão social que a gente tinha das coisas, de um tempo para cá, isso tem se mudado, mas era sempre assim, o meio faz o homem, então a questão é do meio. Que visão você tem? É possível herdar componentes desse tipo, aqui como começamos a falar? Basicamente, a minha opinião é muito semelhante àquela que a Suzana apresentou agora,
que a genética não é uma coisa determinística. A genética não vai determinar, exceto em casos extremos. Síndrome do X frágil, por exemplo. É um exemplo bem característico. O que é essa síndrome do X frágil? É uma síndrome que há uma alteração genética e uma grande parcela das pessoas que sofrem com essa alteração apresentam um atraso no desenvolvimento, o que se chamaria retardo mental, que está dentro do mesmo eixo da psiquiatria que o Dr. Jorge aqui mencionou, que são os transtornos de personalidade, né? Quer dizer, as alterações de personalidade, o retardo mental, na classificação americana, né? Ela faz parte do eixo 2 de classificação, não é isso, Jorge? Então, eu partilho da mesma opinião que a doutora Suzana aqui apresentou, de que a genética não é determinista. No entanto, a interação do homem do meio ambiente com a genética é que determina o comportamento. Do ponto de vista prático, uma bailarina não consegue dançar um balé incompatível com a anatomia dela. E, evidentemente, nós vamos ter vários tipos de bailarinas diferentes, né, que vão... Posso? O contrário também vale. A sociedade sozinha, ela não nem sempre determina um comportamento. Por exemplo, a gente já conhece um estudo sobre uma população, um grupo de homens acompanhados ao longo de vários anos na Nova Zelândia, em que eles viram que a incidência de maus tratos na infância, ela aumenta muito a chance dessas crianças se tornarem adultos violentos, com desvios de comportamento social, comportamento criminoso, mas só os maus tratos na infância não tornam a criança, com certeza, num adulto violento. Isso, a chance da pessoa se tornar um adulto violento, ela é muito maior quando ela se combina com uma certa herança genética propícia ao caso. Que torna a pessoa, então, propícia a isso. E no caso, o gene que eles encontraram, ele influencia a concentração de um dos neurotransmissores no cérebro. Eu queria ver a opinião do Ricardo também sobre isso, e até uma questão extra, né? A sua formação de filosofia, né? Não, minha formação não é de filosofia. Não? Eu sou especialista em genética e eu tenho uma pós-graduação, mestrado e doutorado em letras. Por isso. Não é bem filosofia, mas eu tenho trabalhado nos últimos 5 anos com filosofia da biologia. O que seria para a gente conversar? Eu quero a sua opinião, mas depois você explica também para mim essa filosofia da biologia. Na verdade, o meu interesse Eu, quando comecei a trabalhar na Fiocruz, meu interesse era investigar a atualidade de um sistema conceitual que é conhecido como darwinismo, que é muito amplo e que diz respeito um pouco a esse tipo de debate que a gente está levando aqui. Quando você, na abertura, se referiu a genocídios e eugenia, a eugenia tem um fundo que, em algum momento, foi confundida com o darwinismo, especialmente em relação ao darwinismo social, que não é uma ideia do Darwin, mas é uma ideia do Spencer. Então, eu tenho trabalhado, na verdade, com a investigação sobre se o darwinismo ainda é uma teoria, hoje em dia, que poderia ser empregada, inclusive, nesses aspectos que a gente está discutindo aqui, ou seria uma teoria, digamos assim, morta. Daí a gente entra até na questão do criacionismo. Essa é outra polêmica, não vamos entrar nela. Qual é a sua opinião, né? Deixa eu só, queria ver só a sua opinião. Você acha que há uma herança genética? Eu acho que é indiscutível que há uma herança genética, do meu ponto de vista. Agora, uma questão importante é que é muito difícil separar qual é a influência do gene e qual é a influência do ambiente em cada um dos casos. A genética comportamental, outros ramos da genética, como da psicologia evolutiva, por exemplo, admitem a importância do gene, e em muitos casos até dizendo qual é o gene, mas saber exatamente qual é a contribuição do gene, qual a contribuição do ambiente é uma coisa muito difícil, e o que a gente está percebendo cada vez mais é que uma interação bastante complexa entre esses dois elementos, do gene e do ambiente. O Jorge está pedindo aqui para dar uma opinião. Eu ia comentar, eu concordo com isso tudo. Em relação a esse trabalho, né, que a Suzana estava comentando, a doutora Moffitt, que ela acompanha os pacientes longitudinalmente, né, ela encontrou ela pode discernir realmente efeitos na primeira infância, né, inclusive de criação e efeitos genéticos a longo prazo. Mas tem os estudos escandinavos, se não me engano, na Dinamarca,
que são muito interessantes nesse sentido, porque são estudos baseados em gêmeos monozigóticos, que foram separados na primeira infância. Então, esse é o único tipo de estudo que pode, queria saber se o Ricardo concorda com isso, discriminar exatamente o que um efeito de gene e um efeito de ambiente. Por favor, se você quiser falar. Não, é que eu acho que a gente, de qualquer forma, a gente deu um pulo muito grande nos últimos 10 anos, que é de parar de lidar com essa questão como um contraste, como uma oposição. É a genética que controla isso ou é a sociedade que controla, que determina esse comportamento? A gente hoje lida já com a hipótese de que são as duas coisas juntas. Né? Então, de certa forma, acho isso até um pouco mais... Se determinar quanto é genética e quanto é a sociedade... Tem um conceito também importante nessa discussão toda, que é importante talvez introduzir logo no início, que é o conceito de herdabilidade. Quando, por exemplo, a gente está discutindo aqui uma questão que não tem envolvimento com doença, nem com psicopatia, por exemplo, a altura. Quando a gente diz que 90% da altura das pessoas é herdável, a gente não está dizendo que os centímetros de cada um de nós... 90% são herdados geneticamente e 10% da sociedade. Não, numa amostra específica, 90% da variação que existe entre a altura é explicada pelos genes. E outra coisa importante a respeito da colocação do Jorge é que é difícil a gente dizer, quando a gente trabalha com gêmeos, por exemplo, a gente pode dizer que determinadas características são herdáveis, mas é difícil especificar qual é o gene que está. Na verdade, não é nem um gene. A gente pode pensar que é um sistema de genes e é difícil especificar qual é o gene que está envolvido nessa questão. Só para complementar essa questão, esses trabalhos eles mostram, porque a Suzana estava se referindo às percentuais, em relação ao comportamento antissocial, as séries de trabalhos mostram percentagens diferentes, mas mais ou menos em torno de 20% a 30% do comportamento agressivo pode ser explicado puramente por gene. Que não é grande coisa, é uma porcentagem grande, né? Eu vou te pedir só para a gente recuperar isso depois de um pequeno intervalo, e vamos esquentar aí então a questão nesse aspecto desses 20% aí. Você aguarde um pouco que a gente volta já já.